Gênesis, abra aí por favor no capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, rapidamente você encontra aí. É uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós cumprimos o ID mais uma vez. Você que não se batizou, nós teremos batismo aí próximo, talvez no mês de junho, no mês de maio, teremos um novo batismo. Capítulo 1, só Deus é luz, é o que nós vamos falar agora. Só Deus é luz, e a luz dissipa todas as trevas. Então diga assim: a luz dissipa todas as trevas. A luz pronunciada por Deus no primeiro dia não era uma iluminação visível. Gênesis 1, 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então entenda que havia trevas sobre a face da terra. A terra era sem forma e vazia, era um caos, era uma massa, tudo misturado: terra, lama, pedra, rocha, montanha, tudo misturado. E aqui nesse momento começou a Deus organizar essa massa, e que passou a ser terra seca e terra molhada. A parte molhada com os oceanos, e a parte seca que representa 1/4 do planeta. E os oceanos representam 3/4 do planeta. E aí Deus começou a organizar tudo, deu organização. E começou a criação, como nós podemos ver aqui. Viu Deus que era boa a luz, no 4, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. E aí tarde e manhã, e o dia primeiro. E disse Deus, veja que tudo foi formado com a palavra dele. E disse Deus, no versículo 6, haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E assim começou toda a criação de Deus até o 7º dia, o dia que ele descansou. Então você observa que foi tudo pela palavra. Quando nós viemos para Cristo, a nossa vida vem assim muitas vezes, sem forma e vazia. Vem um caos, gritaram, clamaram, falaram alto, choraram muito. Porque às vezes a pessoa vem num arrependimento profundo de muita coisa errada que ela estava praticando e fazendo. E aquele arrependimento dói bastante, de tanta maldade que aquele ser humano praticou quando não conhecia Jesus. Por quê? Não tinha freio. Um ser humano sem Deus, ele não tem freio. Ele ouve vozes de amigos, inimigos, e vai fazendo tudo que lhe apraz, tudo que é vontade dele fazer. Estou com vontade de fazer isso, ele vai e faz. E vontades perversas, quando um ser humano adulto usa uma criança, você imagina. Pedofilia, que é um assunto debatido grandemente, e os pedófilos estão próximos às crianças e próximos dos parentes. Não existe pedófilo de alguém que não conhece. Normalmente é pessoas conhecidas, que os pais deixam a criança numa casa e ali a criança é abusada. Então é terrível isso. Talvez você aqui já foi abusado na sua fase de criança. Então Deus vai te curar totalmente qualquer abuso que você sofreu. Então assim, só para você ter uma dimensão de onde um ser humano chega, de fazer algo com a criança, um bebê. Então é coisas terríveis um homem sem Deus. Mas um homem com Deus, e esse caos que está na vida de uma pessoa dessa, a partir do momento que a luz entra nela, ela diz: meu Deus, o que é que eu fazia? Ter desejo por uma criança. Então ela se arrepende, chega um dia de um batismo, grita, chora de dor,
de tanto erro. Não tem erro que não seja perdoado. Não tem na Bíblia uma balança que diga, ó, você tem 1 tonelada de pecados, você tem 1 grama de pecado. Não existe isso. Matar é pecado, matou 1, matou 5.000, é pecado. Adultério é pecado, adulterou 1 vez, adulterou 50, é pecado. Mentir é pecado. Falso testemunho, levantar falso testemunho das pessoas, falar o que não é verdade, é pecado. Não importa se é 1 vez ou se é 50. Então não existe limite para isso. O que importa é que nós temos um Deus que nos perdoa. Nós temos um Deus que perdoa os nossos erros. E aí Ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora, habitando no homem, vai fazer dele um homem normal aos olhos de Deus. E passa a ser normal na sociedade. Passa a ser normal na sociedade. Então assim, quando Jesus, os discípulos disseram a Jesus, Senhor, fica conosco. Não, ele disse, é necessário que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que aqui você vê criando a terra, criando o planeta, organizando os seres, organizando os seres vegetais, os seres animais. Esse mesmo Espírito Santo, ele vem quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o direito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, habita no homem, no lugar onde habitava demônios, legiões. Então há uma troca. O que são demônios? Anjos caídos, que entram no corpo de um homem e levam o homem a praticar coisas erradas. Quando esse Espírito sai, no nome de Jesus, o Espírito Santo agora, a casa está limpa, adornada, como Jesus diz, cheirosa, o Espírito Santo vem habitar. O Espírito Santo, ele pode ir num prostíbulo? Pode, para salvar alguém lá. Mas o Espírito Santo não vai habitar num lugar em que o nome de Jesus não é honrado, não é glorificado. O Espírito Santo não habita. Ele pode ir no meio de um carnaval, salvar uma pessoa, no meio de uma guerra, no meio de um prostíbulo, no meio de qualquer lugar. Mas ele não fica lá. Ele foi lá fazer uma obra de Deus e ali ele sai, não continua lá. O Espírito de Deus. Então o espírito imundo não, ele habita naquele lugar, já está dizendo, espírito imundo. E quando ele sai, a casa fica vazia, o Espírito Santo vem e ocupa. O Jesus diz, ó, se você voltar a fazer tudo ruim de novo, esse espírito vai chamar mais 7. Porque ele precisa agora. Imagine um assaltante, 2, 3, 4, tenta assaltar um banco, não consegue. Ele diz, ó, nós vamos voltar agora com 15. Vamos vir com a R15, vamos vir com metralhadoras, vamos vir com agora bombas, com armas muito mais potentes para a gente assaltar esse banco. Porque a gente veio só com pistola e não conseguiu. Então, a mesma coisa são os demônios. Quando o demônio perde um corpo, ele chama mais 7. A casa está cheirosa, limpa, mas a pessoa caiu, errou de novo. Aí vem agora mais 7. E Jesus disse que o estado da pessoa vai ser pior do que o primeiro. Uma pessoa desviada, ela faz coisas piores ainda do que fazia antes. Então, diga assim, misericórdia. Então, esse Espírito de Deus aqui, ele, no versículo 11, produziu a terra, erva verde, erva que dá semente, árvore frutífera. Aqui foi toda a criação do Senhor. No 14, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, sejam ele para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E seja para luminares a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E aqui Deus criou toda a criação. Depois criou no versículo 27, Deus criou o homem e a mulher. Olha aí no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então você foi criado aqui, o primeiro homem, a primeira mulher, e aqui Deus já tinha criado todos os outros seres, e agora criou o melhor, que foi o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele. Por isso que os homens, as mulheres são tão atacadas, porque o Satanás não suporta ver uma criação em imagem e semelhança de Deus. Então ele ataca os seres humanos, para transformar os seres humanos num mendigo, numa pessoa louca, numa pessoa que não consegue fazer o bem, pessoa transtornada. É para, tipo assim, desfazer de Deus. Tudo que ele faz com o homem, com a mulher, que fora do que Deus quer, é para desfazer de Deus. Tipo assim, eu não consegui contra você, que ele não chama Deus de Senhor,
mas eu consigo contra aqueles que você criou e colocou na terra, para destruir eles, para fazer deles coisas horríveis. E você tem visto hoje, eu acabei de ver um testemunho, quando falei aqui de manhã, sobre uma pessoa que tatuou o corpo todo e agora se converteu. E esse rapaz chora dia e noite, porque não tem muito o que fazer pelo corpo dele. Dilacerou o nariz, para ficar com o nariz parecendo um animal, tirou o osso da costela, botou aqui na testa para dizer que era chifre. Então ele fez coisas terríveis. Se você quiser ver, você pode botar aí no Google, você vai ver o homem-diabo, a mulher-diaba, e você pode ver essas coisas aí, dessas pessoas que têm até a bola do olho branca. Você bota homem-diabo no Google que você vai achar. Depois do culto, tá? Agora não, que você não vai nem conseguir assistir o culto. Mas é que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, e pelo menos é como Jesus diz, a alma vai se salvar. Se não salvar o corpo, vai salvar a alma. Então assim, gente, tampouco Deus criou aqui no versículo 1, do 4 até o 19, já vimos isso, tampouco era o sol ou a lua que foram criados. Não, aqui o sol e a lua, o sol tem luz própria, mas essa luz aqui que fala não é a luz do sol, é a luz de Deus. É essa luz de Deus que quer entrar no teu corpo e fazer de você uma nova criatura. É a luz invisível de Deus, mas que as trevas enxergam e não suportam. Tudo aquilo que é de Deus, as trevas não suportam, as trevas correm quilômetros. Então diga assim, que a luz de Deus venha sobre mim, entra no meu corpo, entra na minha vida, Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e venha clarear todas as trevas que possam existir na minha vida. Saiam em nome de Jesus. Amém? Olha João 1,9. Vamos falar agora de Jesus Cristo. Falamos do Deus Pai e sua criação. Agora você pode abrir aí o Evangelho de João, capítulo 1. O que foi criado foi a luz da sua própria glória. Capítulo 1, Evangelho de João, dá uma descrição muito forte do Senhor Jesus. Olha o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, a palavra. A palavra. No princípio era somente a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ok? Então Jesus, lá no princípio de tudo, Colossenses fala, antes do mundo existir, Jesus Cristo já existia. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o 17. Antes do mundo ser formado, Jesus já existia. Então quando Jesus veio para a terra e morreu no nosso lugar, crucificado, de uma morte dolorosa, Jesus sabia o que estava fazendo. Não importaria de ser tentado em pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo e em nada pecou. Então quando você às vezes diz assim, eu estou sendo tentado, não esqueça de que Jesus foi tentado. E em ele tudo suportou e em nada caiu. Não esqueça disso. Porque ninguém é tentado por uma dose mais forte do que o que pode suportar, diz a Bíblia. Talvez uma pessoa é tentado em algo muito forte, você, mas o seu vizinho já é tentado em algo mais forte ainda. Então não esqueça isso, de que só você é tentado. Todo mundo é tentado, inclusive Jesus foi tentado, mas diz a Bíblia que em nada ele pecou. Ok? Então assim, ao ser tentado, Jesus ser tentado, ele passou todas as provas. Por quê? A justiça de Deus, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A justiça de Deus, ela é tão completa e tão forte. Nós, aos olhos humanos, nós defendemos alguém, defendemos outra pessoa, botamos a mão no fogo por alguém, a gente tem os nossos sentimentos humanos. Defendemos nossos parentes e assim, e tal, e tal, e tal. Mas Deus, ele não pode fazer isso. Tudo que Deus vai fazer, o que está escrito é pela palavra. O juízo de Deus, no dia final, vai ser pelo que está escrito. Deus não pode mudar a Bíblia, a palavra, por mim ou por você. Eu gosto tanto de Augusto que eu vou mudar aqui alguma coisa. Eu gosto tanto de João que eu vou mudar alguma coisa aqui. Não tem como. Então Deus, na pessoa de Jesus, ele expressou tudo
e testou tudo. Aonde um ser humano pode chegar? Jesus foi testado em 40 dias de jejum e oração. Jesus Cristo foi testado em tudo. Jesus dizia assim, até na glória, quando as pessoas disseram, Jesus, tu é bom, ele disse, bom é Deus. Bom é Deus. Ele foi testado até no orgulho, que a Bíblia diz que todas as pessoas que são muito honradas podem proceder à queda. O conselho bom é sempre você ser chamado a atenção. Mas muita gente não quer, só quer aplauso. E no aplauso a pessoa cai. Está o mundo todo me aplaudindo, eu sou o melhor, e daqui a pouco a pessoa cai. Então quando ela sempre tem um conselheiro ao lado dela, falando, cuidado, cuidado, melhore sua performance. Os grandes técnicos de futebol, os grandes técnicos de equipes, de Fórmula 1, seja do que for, é o tempo todo chamando a atenção do atleta. O atleta não tem sossego. Quando ele bater um recorde, já tem alguém do lado dele. Você precisa melhorar sua performance. Você precisa correr mais, dormir melhor, comer melhor. Os caras ficam procurando alguma coisa. Tu está ganhando tudo, mas você está dormindo 10 da noite, você vai dormir 9. Sempre os grandes campeões mundiais tem alguém do lado dele, ou da equipe de futebol, seja o que for, o tempo todo ali, você precisa melhorar, você precisa melhorar. Não existe dizer assim, você ganhou tudo, você é o melhor da terra. Que quando ele piscar o olho, alguém já passou ele. Já veio uma equipe melhor, já veio uma pessoa melhor. Assim também precisa ser a sua performance. No seu trabalho, no seu casamento, na sua família, em tudo. Se você não tiver alguém para chamar a sua atenção, e quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, você está orando, Deus está chamando a sua atenção. Deus está te revelando, Deus está te acordando de madrugada, Deus está te mostrando. Quando você diz assim, não tem nada que eu vou fazer, mas tudo que eu já fiz foi bom, a terra é minha, tudo é meu, dominei meu ramo, dominei essa atividade, Deus vai lá e te acorda de madrugada, epa, você tem um sonho ali que você, meu Deus, o que é isso aqui? Você acorda ali assustado com aquele sonho que Deus mostrou. Deus está mostrando o oculto que você não viu ainda. Deus está mostrando o oculto que está armando e se levantando contra você. Aí você vai agora descer mais. Senhor, em nome de Jesus eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Então quando você permite que Deus seja o teu conselheiro, Ele vai te mostrar o tempo inteiro. E você nunca vai ser enganado. E você nunca vai cair desse jeito. Porque Deus sempre vai estar te despertando, amém? Deus vai estar dizendo, desperta, desperta que os tempos são ruins. Desperta, desperta que o meu filho está voltando. Desperta, desperta que a terra é má. Desperta, desperta que tem coisa ruim para acontecer. Desperta em oração, desperta em oração. Então você vai ser sempre um homem de joelho no chão. E assim Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Misericórdia. É Deus. Jesus é o Senhor. Não tem para onde correr. Nele estava a vida era a luz dos homens. Quem quer essa luz essa noite aqui? A luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho do unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, olha só, Jesus revelou o próprio Pai.
porque o Pai está nele para todo sempre. E o Pai está conosco, o Filho está conosco. E quando ele foi, ele disse: vou rogar ao Pai pelo conselheiro, que é o Espírito Santo, que está, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está na terra. Veja a importância da igreja, veja a sua importância. Enquanto a igreja não for arrebatada, o Espírito Santo vai estar aqui na terra. Por isso, valoriza a si próprio, valoriza você, porque você faz parte de tudo isso. Enquanto eu, como igreja, estiver na terra, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está na terra. Quando a igreja for e a igreja subir, o que é que acontece? O Espírito Santo vai com a gente. O Espírito Santo vai com a igreja. Todos os templos vão ficar vazios. Maldito aquele que vai aparecer no outro domingo. Vai chegar lá, eu vim para o culto, todo mundo foi embora, rapaz. Subiu, acabou. Ou e a minha bateria, e esse LED, esse negócio, acabou. Jesus agora já levou a igreja dele, não tem mais nada agora da igreja dele na terra, nada. Nada, acabou. Os templos vão ficar vazios. Não vai ter o Estado, quem é, não sei quem vai se apropriar de cada templo, de cada igreja e fazer o que bem eles entendem. Acabou, a gente não vai ter mais nada. Não vai ter, o seu dinheiro ficou, sua conta bancária, seu cartão de crédito, nada. É só agora o Criador te chamando para Ele. E aí é outra dimensão, uma dimensão assim que você só entende se você ler muito a Bíblia, se você crer muito, se você pedir a Deus: Deus, abre minha mente, aí você passa a dar um valor muito forte ao Senhor. Você sabe que isso é normal, né? Você já foi a algum enterro? Você já soube que alguém morreu? Já? Então acorda. Não é? Aquela pessoa que você viu no outro dia, deu um abraço, no outro dia você vai ali e está ali no caixão. Quem vai tomar conta das coisas dela, hein? E que falta fez? A gente pensa que a gente morre e vai fazer uma falta, né? Que o mundo vai se acabar. Quantas pessoas morreram aí esse ano que você conhece e o mundo continua? No outro dia as notícias continuam, o jornal continua, acordar de manhã continua, dormir, trabalhar, tudo continua normal. É incrível, mas é assim, nada para. Pode ser aquela pessoa, eu me lembro quando a Ayrton Senna morreu, meu Deus. E por que a Ayrton Senna morreu, eu não posso nem falar. Mas naquele tempo as igrejas de manhã eram cheias na escola bíblica dominical. Quando a Ayrton Senna ia correr, dava 20% do culto. Eu me converti em 93, ele morre em 94. Ayrton Senna tomou o lugar de todo o futebol, de seleção brasileira, tomou o lugar de tudo. E aí quando tinha corrida, eu me lembro do meu pastor ficava: meu Deus, cadê o povo? Todo mundo em casa assistindo Fórmula 1. Ayrton Senna correr. E estava aumentando. Tricampeão, o povo queria que ele fosse penta, hepta. Não, vai ganhar todo ano. De repente morreu do nada. Mas ele sentiu a morte dele. Se você quiser assistir o filme, assista. Está na Netflix, Ayrton Senna. Ele pressentiu, ele sentiu. Na sexta-feira teve um acidente, ele estava lá cabisbaixo. No sábado morreu um piloto, ele estava lá cabisbaixo. E ele chegou, pediu: suspende essa prova. Ele disse: não tem que ter corrida. Não, tem que ter corrida à força. Os donos das empresas, mais fortes do que os pilotos. Tem que ter. Aí teve a corrida. Você sabe que como é que pode um negócio daquele? Ele quebrou um negócio, um estabilizador na roda dianteira do lado direito, desse tamanho assim, veio igual uma seta, uma flecha, furou o capacete, entrou na testa dele. Na mesma hora ele fez assim no carro. Deram a notícia depois: leva para o hospital, helicóptero e tal, mas ele morreu na hora. Entrou igual uma flecha assim, ó, furou o cérebro dele. E ele era o ídolo do Brasil, parava o Brasil. Como ser humano era um cara, ó, decente, bacana, vencedor. O cara estava correndo com a mão sangrando. Os últimos dias dele, naquele carro que ele estava, fizeram um carro apertado, a mão dele não tinha espaço. A ferida não fechou mais.
Ele mesmo fazia os curativos. Aí ia para a corrida, para o treino, no fim de semana, abria tudo de novo. Porque ele não tinha limite para vencer. Eu quero ser o melhor. Bati um recorde, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. Está entendendo? Então assim, como ser humano tinha uma grande performance. Mas nada pode parar e nada pode trocar Jesus Cristo. Não pode substituir a criatura pelo Criador. Então o Criador é Deus, o Criador é Jesus. Aí o Senhor deve ter dito assim, olha, eu vou chamar ele para mim aqui e parar esse negócio de igreja vazia. Mais importante para o Senhor é o culto. Mais importante para o Senhor é as pessoas orando do que um ídolo. E Ayrton Senna era um ídolo. Está entendendo, gente? A coisa dói. Eu choro até hoje. Eu já assisti o filme dele 2, 3 vezes. Me acabo de chorar. Porque foi minha adolescência. Foi minha paixão aquele cara ali. Na época eu não tinha Jesus. E foi um dos meus mentores. Porque eu também sou assim. Eu gosto de... hoje a gente batizou 100. Já estou trabalhando aqui para batizar 500. Mas quando você faz por Deus é uma coisa. Eu quero avançar com vidas, com almas, com a sua vida abençoada. O transtorno que você tinha não tem mais. É isso aí. O objetivo meu e da igreja e de Jesus é esse. Trazer paz às pessoas. Então eu quero sua vida mudada, transformada e abençoada. É isso que nós queremos. Então se eu tiver de correr, eu vou correr atrás disso. Não é de glória própria. É de correr para que Jesus salve mais e mais pessoas. Amém, igreja? E quando você vive assim, você não tem cansaço. Você não murmura. Você não reclama. Você está sempre atrás de uma competição, você com você mesmo. Quem é santo, santifique-se mais. A Bíblia diz, sim ou não? Você tem que estar correndo atrás disso. Eu sou santo, eu vou ficar mais santo. Eu vou me separar mais e mais para Deus. O que é santo? Ser separado para Deus. Cada dia você separa mais para Deus. Cada dia você separa mais para Deus. Cada dia você separa mais para Deus. Você vai estar na presença dEle. Esse é o meu desejo. E assim foi para isso que Deus me chamou e assim vai se cumprir. E dessa forma você atravessa obstáculos. Não tem obstáculo, nada que te pare, nada que te pare. Porque você está forte com Deus e Deus está contigo. Aplauda ao Senhor bem forte. Veja aqui em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Antigo e Novo Testamento confirmam isso ao descrever a aparência de Deus como fogo. Deus é luz e Deus é fogo. Fogo, relâmpago e outras formas. Êxodo 13, versículo 21, tem uma expressão também sobre o Senhor, a manifestação de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 13, 21. Aleluia. Quem está feliz com Deus? 13, 21 diz assim: o Senhor ia diante deles, de dia em uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. O povo no deserto, sem ter bússola, sem ter Waze, sem ter nada. Para onde a gente vai? A gente está num deserto. A gente anda para lá, anda para cá, anda para cá. De dia uma nuvem. E aquela nuvem, quando o povo de Israel parava, por exemplo, quando Miriam parou, que Miriam pecou, que Miriam errou, a irmã de Moisés, o acampamento parou. Porque Moisés intercedeu por ela e disse: Senhor, é minha irmã. Ela falou mal de Moisés. Sendo irmã, ela não queria que Moisés casasse com aquela mulher. Um homem solteiro, líder, Moisés. Imagine, as mulheres do acampamento todas em cima de Moisés. O que é que acontece? Amigas de
Miriam, eu sou amiga de Miriam, irmã de Moisés. Estou apaixonado pelo teu irmão. Miriam tinha as favoritas dela para casar com Moisés. Pegou? Quando Moisés decide, vou casar com outra mulher, Miriam virou. Miriam fez um escândalo, Miriam começou a falar. Aí Deus disse a ela, eu falo com teu irmão face a face. Não me importei dele casar com essa mulher, que era uma mulher etíope. Não era mulher de Israel. Não disse nada a ele, você está desse jeito? Ficou leprosa na hora. Moisés foi, intercedeu como um bom pastor, intercedeu por ela. Senhor, minha irmã. Aí Deus disse a Moisés, tudo bem Moisés, eu vou curar ela depois de 7 dias. Ela vai ficar leprosa 7 dias. E vocês parem um acampamento. Ela parou o projeto de Deus 7 dias. Eles ficaram parados. Aí a nuvem parou. De noite também a nuvem parou, que era o que guiava eles no deserto. Quando a nuvem andava, eles iam andando, ó. Chegou a hora da gente partir, de dia. De noite uma coluna de fogo. Mudou para lá, vamos para cá. Deus guiando eles com fogo. Deus é fogo. Deus é luz. Aí ele para Miriam. Miriam fica 7 dias fora do acampamento, porque o leproso tinha o vale dos leprosos. A família ia, botava comida, igual um cachorro assim, ó. Botava comida ali, para não pegar a doença. Voltava, quilômetros de distância, eles vinham e comiam. Só ficava leproso naquele lugar. Miriam ficou leprosa. 7 dias depois a pele ficou limpa. Agora a nuvem vai andar de novo. A luz de Deus vai mostrar de novo. Aí agora de novo o acampamento começa a andar. Todo dia dormia, acordava, a nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, guiando o povo. É isso que você precisa. Essa semana, quantas decisões você tem a tomar? Não existe um ser humano que não tem uma decisão a tomar hoje, amanhã, que não tomou hoje, amanhã, essa semana, esse mês e assim por diante. Algumas decisões vão mudar a tua vida. Outras decisões são rotinas normais. Amanhã eu vou trabalhar, vou vender isso, vender aquilo, tal, vou fazer aquele negócio. Decisões rotineiras. Mas tem decisões de um casamento, é rotineira? Não. A decisão de um casamento para Deus é para sempre. Para muita gente aí, para os artistas da Globo, é casa descasa, casa desgarra. Mas não tem ninguém aqui da Globo. Pelo menos eu sei. Pode ser que você até vire um ator, até fique famoso. Se a gente for seguir o exemplo desse povo, que estão ali para influenciar negativamente, a gente tem que seguir o exemplo de Deus. Se proteger pelo Espírito Santo. Então tem decisões na sua vida que são decisões que marcam a tua história. Você precisa o quê? De uma coluna de noite para te guiar e de uma nuvem de dia para te guiar. Eu vou para onde, Deus? Eu vou para que lado? Eu faço ou não faço? Por isso que Deus tem que ser luz nas trevas. Deus vai clarear aquilo que você não está enxergando. Ok? Mas eu estou enxergando você, pastor, e eu estou te enxergando também, beleza. Mas não é isso que Deus fala. Deus quer que você enxergue o mundo espiritual. Esse mundo espiritual é que é perigoso. Esse aqui é terrível. É que faz as pessoas ter depressão, é que faz as pessoas ter tristeza, é que leva as pessoas ao suicídio, que leva as pessoas a matar, roubar, destruir. Esse mundo não para. Enquanto nós vamos sair daqui, vamos comer alguma coisa, daqui a pouco estaremos dormindo, repousando o nosso corpo, para um dia de trabalho amanhã. O diabo não tem corpo. O diabo é espírito, ele não cansa. E Jesus disse, ele veio matar, roubar e destruir. Ele não tem nada a fazer a não ser isso, matar, roubar e destruir. Então entenda que esse ser precisa ser combatido. E ele é combatido no nome de Jesus Cristo. Ele é combatido pelo poder desse Deus que o venceu. Jesus o venceu. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte. Então Jesus tem autoridade para dar vitória a você.
e tem autoridade para iluminar o teu caminho. Sim ou não? Então diga assim: o meu caminho estará iluminado sempre. Tomarei decisões diante de Deus, corretas, abençoadoras, para mim e todos que estiverem perto de mim. Amém? Você não é um abençoador só de você próprio, você é um abençoador de milhares de pessoas. A sua família depende de você. Tem muitas pessoas observando se você vai ter sucesso ou não. Se você tiver sucesso, elas vão copiar você. É um desafio ou não é? Então você tem que acertar. E eu profetizo que você vai acertar na sua vida. Você acertando na sua vida, todos que estão de olho em você vão dizer: não tem jeito não, o único jeito é eu me aliar ao Deus dele. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Não tem jeito. Você não vai ter inimigo. Você vai ter pessoas que vão se aliar a você, porque diga assim: não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Jesus é Jesus, é o Senhor, e Ele está com Jesus, está fechado com o Senhor. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então veja que Êxodo, você acabou de ver agora esse texto aqui formidável. Uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Veja só, nuvem de dia, ok? E de noite uma coluna de fogo. Porque a nuvem de noite quase que não dá para ver, mas o fogo eles viam. Então você vai ter em qualquer momento da tua vida um fogo te iluminando e dizendo: vá por aqui, vai por aqui, Augusto, esse é o caminho certo. Vai por aqui, fulano, esse é o caminho certo, amém? Você não vai se perder. Então antes de você ter um pastor, que graças a Deus você tem, antes de você ter uma igreja, antes de você ter pastores, como nós temos vários aqui, missionários, você tem um Espírito de Deus para iluminar o teu caminho, para te mostrar por onde você deve ir. Em nome de Jesus, amém? Fique atento aos sonhos de Deus de madrugada. Fique muito atento, são definidores para você. Deus fala aqui na palavra, tem muita gente aqui que já tomou decisão com essa palavra. Deus fala com a pessoa na palavra, Deus fala por um bom conselheiro, Deus fala por uma pessoa que às vezes você diz assim: essa pessoa não representa nada, mas Deus falou pela boca dele para você. Para você aprender a não dar valor às pessoas. Ah, quem é você para estar falando comigo? Pois foi aquele que Deus usou para falar com você. Amém, igreja? É aquela pessoa. Ah, se fosse o apóstolo tal, eu ia ouvir. Mas esse aqui, pois foi aquele ali que Deus falou com você e você não ligou. Não ligou. Gente, a gente tem que sempre baixar a nossa bola. Deus usa quem Ele quer. Só que Deus vai te confirmar também. Aquela pessoa falou com você, Deus vai te confirmar. Mas Deus usa os humildes. Demais, demais, demais. Então fica atento àquela pessoa que muitas vezes está sendo usada por Deus para te dar uma palavra. Então, em nome de Jesus, vamos ver aqui um outro versículo, Êxodo. Agora vamos ver aí também Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, quem está entendendo? Diga: Deus é luz. Ezequiel capítulo 1, versículo 27. E via com uma cor de âmbar, com uma aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Aqui, Ezequiel, o profeta Ezequiel, estava tendo uma revelação de Deus, do próprio Deus. Ele estava vendo Deus. E ele viu Deus aqui, ó, dessa forma. Ele começou a ver. Aqui toda uma descrição, mas aqui foi mais importante. E que fala de fogo. O aspecto de Deus era um aspecto de fogo. Um fogo que consome todo o mal. Você pode ficar tranquilo e você pode orar desse jeito: Senhor, o teu fogo elimine aqui agora todo o mal na minha casa e aplique o sangue de Jesus. O fogo queima e o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus purificou aqui o ambiente que eu trabalho.
Eu oro de madrugada como? Senhor, aplica o teu sangue agora sobre toda essa cidade, sobre as entradas e saídas dessa cidade. Aplica o teu sangue sobre o Brasil. Aplica o teu sangue sobre alguns lugares que eu não posso nem te falar. E está dando certo. A virada está chegando. Mas vamos ficar calados. Não posso nem falar. Mas Deus, vocês vão ver o que Deus vai fazer. A justiça de Deus está muito forte. Que vai vir muito forte sobre este Brasil. Fica tranquilo, é guerra forte. É guerra muito poderosa. Em nome de Jesus. Mas deixa para os guerreiros. Agora em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, tá? Fala aqui no capítulo 4, Apocalipse 4, 5, diz assim, em nome de Jesus, 4, 5. Do trono saíam relâmpagos, tá vendo? Trovões, vozes, de diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, eu estou lendo certo? Estou, 4, 5, 4, 5, amém, igreja? Então veja aí, relâmpagos, trovões, vozes, lâmpadas de fogo, meu Deus do céu, tudo aquilo que queima as trevas, queima o mal e dissipa com ele. A nossa guerra diária não é eu contra você e você contra mim. A nossa guerra diária é contra esse indivíduo. Esse indivíduo, mas eu queimo ele, parece até uma reza na minha boca. O Senhor te repreenda, Satanás, é o dia todo, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te destrua, o Senhor te desça o abismo, caia por terra, é 24 horas, queimando esses espíritos malignos, para que eles sejam destruídos, para que eles saiam da vida das pessoas, dos caminhos das pessoas. E esse Deus de fogo aqui, ele faz isso. No capítulo 21, aí também Apocalipse, 21, versículo 23, diga assim, se não for pela Bíblia, não me chame. Tem que ser Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. A convicção vai aumentar no seu coração, você lendo a Bíblia, você ouvindo a Bíblia. Não sei o que, revelou o que? A vida dele está pior do que a minha e ele está revelando a minha vida, conversa. Agora a vida da Bíblia aqui, dos seus apóstolos, dos seus líderes, desses homens de Deus, foram vidas que foram vencedoras. João, que fez o livro de Apocalipse, um velhinho, na ilha de Patmos, carregando pedra na cabeça com 80, 90 anos. E foi nesse sofrimento que ele trouxe a revelação do livro de Apocalipse. Nesse sofrimento que ele trouxe a revelação do Apocalipse. Então, um homem que doou a vida para Jesus usar, para o Espírito Santo usar. E aqui, no 21, 23, diz o texto assim, a cidade onde eu e você vamos morar, eu profetizo, amém? Essa cidade, olha, no 23, não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, é a sua lâmpada. Então você que já viu um pôr do sol nas montanhas, você que já viu um pôr do sol no mar, quando você viaja em janeiro, né? Você diz assim, o pôr do sol, o nascer do sol, fique tranquilo. Porque lá para onde você vai, você não vai ter mais pôr do sol, nem lua, nada. Lá vai ser uma luz do Deus vivo eternamente, o tempo todo. E você vai ter lá como lâmpada o Cordeiro de Deus. Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Amém? Tire as últimas fotos. Tire as últimas fotos do pôr do sol. Tire as últimas fotos lindas quando você for numa praia. Porque para onde você vai... Não vai ter nem como você tirar foto, não vai ter nem foto, não vai ter nem máquina fotográfica, porque você está numa visão espiritual magnífica e um lugar lindo, 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 perfeito e maravilhoso. Amém? Diga, eu vou. Custe o que custar, eu vou para o céu. Jesus diz assim que se um olho estiver pecando, arranca ele e vai com o outro. É forte ou não é? Mas é que para você ir, venha. Porque os 2 olhos lá não vão importar, não. O que importa é a tua alma. O que importa é a tua alma, em nome de Jesus. Amém? Dê as mãos a quem está ao seu lado. Eu sei que Deus está te fazendo você ficar pronto para grandes coisas que Ele quer fazer na tua vida.
Você não está um pacote pronto, você está sendo embalado. Um presente, ele é embalado. Você é um presente de Deus. E Deus está embalando assim, ó. O melhor presente que pode ter é você. E Deus está preparando tudo na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Eu vejo em você um homem de Deus. Eu vejo em você uma mulher de Deus. Está nascendo, olha, algo novo em você. Todos os dias está nascendo algo novo em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Começamos a orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a pastora Marivone. Vamos orar. Cadê ela? Eu acho que ela saiu. Saiu, foi? Está aqui? Venha orar comigo aqui. Venha. Em nome de Jesus. A mulher completa é a força do homem. Venha orar aqui comigo em nome de Jesus. Vamos ser mais fortes aqui no altar de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é perfeito. E aí nós vamos orar agora. Essa oração vai chegar ao trono de Deus. Você crê nisso? Nós vamos fazer isso porque Deus é fogo. E a estrutura de Deus está tomando posse de você. Está se apossando da tua vida. Em nome de Jesus, começamos a orar agora. Pai, toma em tuas mãos agora, Senhor, esse circuito de oração agora de mão em mão. Essa rede de oração que está passando aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós clamamos ao teu poder, clamamos à tua autoridade, clamamos ao teu ser. Queima agora, dissipa agora, Senhor, todo o mal ao redor da igreja, todo o mal ao redor dessa casa, todo o mal ao redor dessa família. O Senhor te repreenda em nome de Jesus Cristo. Caia por terra agora toda arma forjada contra ti, não prosperará. Nada vai prosperar contra ti, nenhum ataque contra ti vai prosperar. Aqueles que meditam mal contra ti, Deus ri deles, Deus ri deles. Diz o Deus no Salmo 2 que aqueles estão prosperando, estão maquinando algo contra a tua vida, não vai prosperar. Eles conversam à espreita, eles conversam escondido, eles maquinam mal contra a tua vida, mas não vai prosperar, porque o Deus Todo-Poderoso está te guardando, o Deus Todo-Poderoso está contigo. Deus vê toda a reunião maligna deles, Deus vê tudo que eles fazem contra ti, Deus enxerga quando você os abraça e dá as costas, como eles falam de ti. Deus sabe todas as coisas, por isso Deus prepara a tua vida para grandes coisas. Deus prepara a tua vida, Deus, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O fogo de Deus que destrói o mal agora está sobre a tua vida, sobre os teus caminhos. Tu é um protegido, tu é um guardado, tem uma unção, ninguém pode te tocar, mal nenhum vai poder te tocar, porque o Senhor é contigo, porque o exército de anjos estão contigo, porque o poder de Deus está na tua vida. E em nome de Jesus, que Deus revele um por um na tua vida, que a luz de Deus te mostre aquele que é com você, aquele que não é com você, aquele que está contigo, aquele que te abençoa, aquele que quer ver você prosperar, aquele que quer ver você crescer. Esse sim, Deus vai ungir e chamar para perto de ti. Começa orando agora, não ouça só minha oração, vá orando. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, trabalha, Jesus, para abençoar essa família, trabalha para abençoar a tua igreja, trabalha para abençoar esses filhos. Ore por teus filhos agora, ore por teus netos, em nome de Jesus Cristo. Pai, toma esses filhos em tuas mãos, toma esses netos nas tuas mãos, faz desse filho um líder, faz desse filho um grande, faz desse filho um abençoado, faz desse filho um abençoador, faz dessa filha, ó Deus, uma mulher de paz. Traz um marido para ela, Senhor, de excelência, traz uma esposa de excelência para esse filho, em nome de Jesus Cristo. Guarda esse filho, meu Deus, agora das malignas inimizades, daqueles falsos amigos. Vai guardando agora a tua igreja, em nome de Jesus, daqueles que se levantam, Senhor, para, ó Deus, querer tocar nos filhos do povo de Deus. A tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos não são filhos para estar na mão, Senhor, de tráfico de ninguém, de droga, de vício.
Os nossos filhos, Senhor, são filhos, herança tua, em nome de Jesus. E a tua herança, Senhor, nós vamos receber, Senhor. Nós temos a certeza que o Senhor vai colocar os nossos filhos, os nossos netos em um bom lugar, um lugar de paz. Eles vão saber militar a tua oração, eles vão saber guerrear, eles vão saber orar, eles vão saber, Senhor, entender a Bíblia, porque o Senhor tem um chamado na vida de todos eles. Deus, abençoe esse pai, abençoe essa mãe, abençoe esse casamento. O Senhor te repreenda toda frieza sexual, toda frieza contra esse casal, caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor te repreenda esse espírito que causa frieza no casamento, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Deus santo, Deus poderoso, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa os que já vieram às 10 da manhã, às 17 estão vindo agora. Abençoa aqueles que não vieram essa semana à igreja, abençoa toda a igreja Aliança em nome de Jesus. Abençoa esta cidade, abençoa a Bahia, abençoa o Brasil, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, para a honra e glória do teu nome. Nós somos, ó Deus, das 12 tribos, nós somos descendentes do leão da tribo de Judá, nós somos descendentes de Abraão em Cristo Jesus. Nós temos a herança, a tua palavra se cumprir sobre nós em nome de Jesus. A tua palavra diz: eu abençoarei os teus amigos e amaldiçoarei os teus inimigos. O Senhor falou isso para Abraão, e assim também é conosco, Senhor. Todos aqueles que sejam conosco, que o Senhor os abençoe. Todos aqueles contra nós, que o Senhor os amaldiçoe em nome de Jesus. Por isso, Deus, agora abençoa todo o teu povo para a honra e glória do nome de Jesus. Diga comigo agora: Senhor, toda maldição na minha vida, toda ação do mal na minha vida seja quebrada agora. Os bisavós, avós e pais, nenhuma maldição atinge a minha vida em nome de Jesus. Eu quebro agora maldições, até eu que sou a 4ª geração. Deus, abençoa a minha vida a partir de agora até 1000 gerações, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Coloca agora, Pai, estende as suas mãos para o alto. Diga comigo: coloca agora uma nuvem de fogo sobre a minha cabeça, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Diga: Deus, alumia o meu caminho. Diga: clareia, guia-me agora, Pai, acende o meu caminho. Diga: eu não vou andar no escuro. Diga: ao amanhecer, haja uma coluna de nuvem sobre o alto da minha cabeça, sobre o meu caminho, sobre a minha família. Diga: nenhuma direção do inimigo eu vou tomar, nenhuma direção de engano virá sobre a minha vida, sobre a minha casa. Deus, tu é a luz, tu é a minha luz. Guia a minha vida, guia a minha casa, agora e para sempre. Diga: todo mal, saia agora da minha vida, saia do meu caminho, saia da minha família. Diga: todo mal, em nome de Jesus. Diga: saia, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, aleluia, eis-me aqui. Eu vim à tua casa, ouvi a tua palavra, que se cumpra essa palavra na minha vida. O Deus fogo, o Deus consumidor, consuma hoje todo impedimento, a minha vida, a minha casa, a minha família, ao meu trabalho. Está tudo consumido e abençoado agora pelo sangue de Jesus. Diga agora: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A minha vida, a minha família, tudo que eu fizer com as minhas mãos,
estão com Deus. Dirige as minhas mãos, dirige o meu pensamento, dirige a minha inteligência, dirige a minha capacidade, dirige, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar a Deus agora. Vamos adorar o nosso Deus. Olha o que tem esse texto, ó. Olha o que tem esse texto. Não te encurvarás a elas, nem os servirás, porque eu sou Deus, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha o versículo 5: que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Agora olha o próximo: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos, que é o capítulo 20, o versículo 6. Então observe, toda vez que nós oramos aqui, como está no versículo 5, quebrando a maldição de gerações, você tem que observar isso. Os nossos bisavós, avós e pais. Você não sabe se o Deus que seu bisavô servia, e muitas vezes ele fez um pacto no passado, consagrou todas as gerações a um Deus que não era o nosso Deus. Então nós temos que sempre orar: Deus, quebra as maldições dos meus bisavós, avós e pais, 3 gerações. A quarta é você. Olha lá o versículo, terceira e quarta. Então a gente precisa orar quebrando essas maldições pela ignorância do que nossos bisavós, avós e pais fizeram, que a gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente quebra. O que é maldição? Ação do mal, o mal agindo, ação do mal. O que é bênção? Ação do bem. Então, se eu abençoo sua vida, no nome de Jesus, eu estou declarando pela minha boca, e você declarando pela sua boca, a ação do bem. Deus agindo, o bem é Deus, Ele agindo na sua vida. O que é maldição? Ação do mal. Então, se um bisavô disse lá: eu consagro todos os meus filhos, netos, bisnetos a fulano de tal, para que eu compre 10 fazendas, para que eu tenha 10.000 bois. Ele consagrou a uma entidade. Você nem era nascido, sua mãe não era nem nascida, e ele consagrou gerações aquele espírito lá atrás. Então, quando a gente ora quebrando essa ação do mal, que é maldição, nós estamos parando esse mal na nossa vida. E eu já estudei maldição hereditária, já estudei muito sobre isso na Bíblia. Esse versículo fundamenta e outros de coisas que os bisavós fizeram. E os demônios, quando manifestam numa mulher, às vezes, ele diz assim: quem me deu foi a mãe. A pessoa manifesta o demônio e ele diz: foi a mãe que me deu, e não vou sair que a mãe me deu. A mãe, às vezes, numa disputa com o namorado lá, com outra mulher, vai no lugar lá, consagra aquele filho: eu consagro essa gravidez a fulano, para que esse homem fique comigo. Então, nesse mundo espiritual não tem criança. Às vezes o bebê podia ser eu, podia ser você, e aí? Por isso que às vezes a pessoa passa tanta luta e não sabe. Ah, mas Deus é injusto. Eu não quero aqui julgar Deus, eu quero ler o que está escrito. Não tenho que ficar achando que Deus é justo ou injusto. Eu tenho que ler e acreditar no que está escrito. Olha lá, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Se meu bisavô me odiou Deus, me consagrando a um outro ser, eu quebro na oração. Agora, olha, Deus é justo. Bota o próximo versículo aí, o 5, o resto. Terceira e quarta, agora olha lá. Faço misericórdia aos milhares, 1000 gerações dos que me amam. Ao contrário, sai de 4 para 1000. Deus é bom, não é?
de 4 para 1000.